E não é só, a Thaís Arbex traz outros indícios para a gente de papel passado, de que lá fora, inclusive, já há uma reação à tragédia humanitária sobre os Yanomami. A Thaís conta que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já havia classificado há meses, como você vê na nossa tarde, a situação ali dos Yanomami de extrema gravidade. Thaís? Sim, Dani, esse documento, essa resolução foi elaborada em junho do ano passado e ela apontava a situação dos Yanomami e de outras duas etnias como de extrema gravidade, elencando uma série de medidas que teriam que ser adotadas pelo Estado brasileiro. Eu vou ler aqui para não cometer nenhum erro, Dani. O que dizia a comissão nesse documento que a gente teve acesso? Que os indígenas dessas três etnias já eram alvos de violência, sobretudo por parte de garimpeiros não autorizados que exercem na região mineração ilegal, sendo o ouro o principal minério a ser explorado em território indígena. O que eles me apontaram e que me chamou bastante atenção? Nesse documento, eles apontaram que a questão da saúde dos povos indígenas dessas regiões era um motivo de preocupação. O que eles dizem? Que o aumento de enfermidades em função da contaminação por mercúrio, da propagação de doenças contagiosas, como a Covid-19, do lento avanço da vacinação nas comunidades tradicionais, do aumento do caso de malária, da falta de medicamentos básicos e do agravamento da desnutrição infantil e da insegurança alimentar. Eles fizeram recomendação ao Estado brasileiro, o governo brasileiro, que adotasse medidas necessárias para proteger todos esses povos. E aí, o Estado brasileiro refutou essas informações, disse que não. Disse que não havia nada que configuraria uma situação de extrema gravidade e urgência nas terras indígenas, que a maioria dos fatos que eram alegados pela comissão lá em junho de 2022 já tinham sido alvo de medidas anteriores e que não havia qualquer ação deliberada do Estado para agravar a situação dos povos tradicionais e que as medidas determinadas anteriormente estavam sendo cumpridas. Mas o que aconteceu? O Estado brasileiro falou que estava criando uma série de investigações para ver se estava tendo mesmo atos violentos, que criou barreiras sanitárias, e fez uma série de estudos para entender o nível de contaminação do mercúrio e também tinha fiscalização sobre a mineração ilegal. Mas o que a Corte fez? Logo depois dessa resposta, a Corte voltou a manifestar grande preocupação com o cenário e reconhecendo que caracterizava extrema gravidade, uma vez, essa parte é muito importante, uma vez que existe grande possibilidade de que se materializem danos irreparáveis à vida, à integridade pessoal, à saúde e o acesso à alimentação desses povos. Então, ali, em junho, o cenário já estava posto, Dani, já estava dado, inclusive com um olhar internacional. Você trouxe a informação de decisões do ministro Barroso. Essa ação, ela está tramitando na Corte há bastante tempo, ela foi proposta por conta da Covid-19 e aí o ministro Barroso deu uma determinação que suspendia os atos administrativos da FUNAI que impediam o acesso a essas comunidades. Essa decisão foi referendada pelo plenário do Supremo. Mas conversando com pessoas que acompanham essa temática, que acompanham a situação desses povos, o que me disseram? Usaram essa palavra, Dani. Na prática, as comunidades indígenas ficaram presas. Elas estão presas no seu próprio território, sem acesso à saúde, sem acesso à alimentação. Por quê? Porque o garimpo tomou conta de tudo, Dani.
E assim, é uma coisa que a gente precisa repisar aqui, né? Não são pessoas que atuaram às escondidas, né? Isso eu conversando com esse ministro do Supremo hoje mais cedo, eu disse, né? Teve gente que concorreu a deputado dizendo ser líder dos mineradores, né? Esse ministro estava comentando uma informação que a Mônica Bergamo traz hoje, né? Que os jornais já tinham apontado, que Augusto Heleno liberou mineração, exploração em terra indígena de mineração a 7,5 km da reserva Yanomami. Isso polui, gente, mercúrio, polui água, mata as pessoas. É por isso que a coisa tá tão braba, né? E esse ministro trazia ali a repercussão, falava disso, né? E ele disse, nesse caso, há uma sugestão de muitas evidências de um plano que, de novo, né, perpetrado consciente ou inconscientemente, levou a uma política genocida. Que consistia em o quê? Assistir à morte dos índios e ampliar a ocupação dos desmatadores e mineradores ilegais. Porque na prática, Uribe, infelizmente, foi o que aconteceu. Nas redes sociais a gente vê muito críticas de que a imprensa e o governo descobriram agora o drama dos Yanomami. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, de figuras como Rubens Valente, que é um repórter aqui de Brasília, que sempre acompanhou muito de perto o drama dessas comunidades. Ele noticia que desde o início de 2015 há um grande problema de desnutrição e malária nessas comunidades, que as crianças Yanomami sempre foram as que morreram num grau maior do que outras comunidades indígenas, mas nós nunca chegamos ao nível atual. Isso quem dizem são indigenistas. E por quê? Primeiro, sucateamento das estruturas de proteção dos indígenas. A FUNAI, inicialmente, a ideia era tirar a demarcação dela, e aí o Supremo Tribunal Federal impediu esse processo feito pelo governo Jair Bolsonaro. A queda da receita e do orçamento da FUNAI, que nunca ficou num nível tão baixo. Em 2020, o orçamento da FUNAI foi o menor dos últimos 10 anos. O corte em 2022 de recursos da FUNAI foi de 8,2 milhões. E mais do que isso, se antes você tinha um problema que era o ocaso, ou seja, ignorar os problemas dos Yanomami, agora você tinha uma política de morte. A partir do momento, com garimpos, com destruição de madeireiros, quando você não tem o acesso a políticas públicas somadas à pandemia do coronavírus, foi uma política de mortes. E aí, quando Jair Bolsonaro faz um discurso público que a gente não pode misturar os indígenas, não pode separar indígenas de cidadãos, porque no Brasil todo mundo é brasileiro, não é bem assim. Todos os indigenistas e todos os especialistas dizem que não dá para você incorporar essas comunidades na hora. Elas têm peculiaridades, elas têm idiosincrasias. Então, elas precisam fazer uma incorporação que seja paulatina. Então, foram uma série de políticas errôneas, políticas de mortes, que chegaram a essa tragédia que a gente vê hoje. Obrigada, Thaís. Obrigado, Uribe.